Olá a todos, vamos fazer o Economia em Ação desse dia 19 de janeiro, quinta-feira, e ontem teve a decisão do Copom, né? O comentário diário de hoje foi nesse sentido, e o título que eu dei foi sem surpresa, mas com algum espanto. Bem, primeira coisa, o que não teve surpresa? O corte de 50 pontos base. O que foi espantoso, quando eles divulgam a taxa Selic, eles fazem um comunicado à imprensa. E o comunicado veio ipsis literis, o mesmo comunicado que eles tinham feito nas 2 reuniões anteriores, ou seja, há 3 reuniões eles estão usando o mesmo comunicado. Eu vou ler para vocês o comunicado. Dando seguimento ao processo de ajuste das condições monetárias, o Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa Selic para 10,50 ao ano sem viés. O Copom entende que, ao tempestivamente mitigar os efeitos vindos de um ambiente global mais restritivo, um ajuste moderado no nível da taxa básica é consistente com o cenário de convergência da inflação para a meta em 2012. Algumas coisas a gente pegar aqui. Primeira coisa, ele não fala em inflação na meta. Então, essa convergência à meta só quer dizer o seguinte, o acumulado em 12 meses vai cair. É isso que ele está falando. Não está falando que vai chegar na meta já em 2012. E ele está colocando aí um peso muito grande no cenário externo, né? Ele continua com essa leitura. Eu vou ler a ata, né, para ter certeza do que eles falaram, mas já dá para entender algumas coisas. Primeiro, se eles usaram o mesmo comunicado com o mesmo corte, quer dizer que eles vão fazer a mesma coisa na próxima reunião. Ou seja, um corte de 50 pontos base, isso é dado. Só que nesse comunicado eles não indicaram nada, absolutamente nada. Então, dá a entender que eles não estão preparando o fim do aperto, então, o fim do afrouxamento monetário. Então, é bem provável que teremos ainda outro corte de juros. Como eu acho que o Banco Central tem um problema na hora de implementar a política monetária, ou seja, quando ele corta a taxa curta, a taxa longa vai subindo, eu acho que ele vai cortar mais 25 só. Então, ao invés de o meu cenário estava com 10%, de Selic, eu estou trabalhando agora com 9,75%. Vale notar que numa taxa de juros de 10%, 0,25% é nada. Absolutamente nada. E vale lembrar também que a taxa de juros ao consumidor consolidada está em 50%, com uma Selic de 10%, de 11%, 10,5% agora, né? Enfim, né? Então, esse daqui é a trajetória da Selic. Dá para filmar aqui. Aqui a gente tem, né, de 2006 até agora, né, janeiro de 2012. Eu só trouxe a Selic aqui, esse gráfico, para mostrar. Ela cai aqui, né, nesse período, aí vai ficando estável. Aí chega aqui em 2008, explode o preço de commodity. Nisso que explode o preço de commodity, o Banco Central reage de forma equivocada, na minha opinião, mas esse erro não foi só ele que fez, todos os bancos centrais fizeram também. Começa a subir a taxa de juros. Quando sobe a taxa de juros até quase 14%, fica claro que a situação global estava muito ruim, ele começa a cortar violentamente, chega aqui em 8,75. Quando chega em 8,75, estaciona nesse patamar, porque quando cai a 8,75, a caderneta de poupança vale mais a pena. E aí voltou a subir, né, no final aqui o último ano do governo Lula, governo Dilma, 2 altos de 50, de 25, e começou a fazer esse processo de queda. Já está menor do que no período do governo Lula, no último ano do governo Lula. Então, pode vir para cá agora a câmera. Então, esse comportamento da taxa de juros está sendo nitidamente expansionista, dentro do conjunto teórico que a maioria dos economistas usam. Eu acho que até dava para cortar mais, mas o que eu percebo também é que a taxa de juros é um fenômeno convencional. O mercado simplesmente não acha que ela vai cair. E tem um agravante. Infelizmente, os índices... Saiu hoje o GPM de segundo incêndio. Isso daqui a pouco eu vou apontar aqui no gráfico que a gente vê melhor. Mas os IPCs, todas as prévias de IPC, de IGP, IPC-FIP, né, estão apontando uma inflação um pouco puxada. Por um mês de janeiro. Então, vamos olhar aqui. Esse daqui, ó, é a variação do IPC do IGP-10. Né, do IGP-10 não, do GPM de segundo incêndio. Isso daqui é a variação do IPC no mês de janeiro, né, em vários anos, de 2004 até 2012. Vem em 0,81. É o segundo maior valor da série, só perde para 2011. Então, 2012 está começando com valor acelerado. Não dá para imaginar que está uma inflação tranquila. Então, a inflação está no fio da navalha, né, querendo ficar mais forte, e o Banco Central criando aí uma situação de juros não é muito baixo. Insisto nesse ponto, né? O mercado não acredita que pode ir mais para baixo, né? E não adianta, não se derruba juro por decreto, não se derruba, simplesmente é assim. No caso do Brasil, mais ainda. Aqui, o Banco Central está jogando um jogo perigoso, por isso que eu falei que foi sem surpresa, mas com algum espanto, principalmente por conta desse comunicado que só reforçou a ideia de mais cortes ainda, o que pode, né, sem inflação, fazer um trisque, nada de alta, a gente pode ter uma piora muito significativa na parte mais longa da curva.
Bem, esse é o Economia em Ação de hoje. Eu falei um pouco de inflação e de política monetária, e qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente vai batendo papo. Bem, é isso, bom dia, ótimos negócios a todos, até.